Olá pessoal, vamos agora começar nessa disciplina de desenho técnico sobre perspectivas e projeções, certo? Então, falando sobre o estudo de perspectivas, quando olhamos para um objeto, temos a sensação, de profundidade do relevo. As partes que são mais próximas, de nós parecem maior e as partes mais distantes aparentam ser menores. A fotografia ela tende a mostrar um objeto do mesmo modo como ele é visto pelo olho nu por nós, pois transmite a ideia de três dimensões: comprimento, largura e altura. O desenho, para transmitir essa mesma ideia, precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica. A perspectiva, ela representa graficamente as três dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir uma ideia profunda do relevo. Então, por definição, perspectiva consiste na representação plana de um objeto tridimensional, né, da maneira como ele é visto pelo observador. E a finalidade é facilitar a perfeita compreensão da forma do objeto, mostrar as deformações visuais e exemplo, a gente tem a verificação de uma estrada onde o horizonte parece ser bem menor do que o que a gente está, muito mais próximo do nosso campo de visão. Então, como classificação das perspectivas, a gente tem a perspectiva, um cubo desenhado em diferentes tipos de perspectiva. Nós temos a cônica e nós temos a cilíndrica ou paralelas. Das cilíndricas e paralelas, a gente tem a cavaleira, uma face, dois eixos paralelas ao quadrado. Nós temos a isométrica. As três faces têm três eixos com a mesma inclinação e em relação ao quadrado, ou seja, as angulações são iguais. Nós temos a dimétrica, aonde uma das faces, um eixo, tem a inclinação diferente das outras em relação ao quadrado. E temos a trimétrica. As três faces, dos três eixos estão diferentemente inclinadas em relação ao quadrado. A perspectiva cavaleira, a perspectiva cavaleira se caracteriza por representar um objeto de forma frontal, ou seja, com a vista de frente. As medidas horizontais e verticais não sofrem redução, porém os ângulos beta podem ser de 30, 45 ou 60 graus. A medida marcada nesta linha inclinada sofrerá redução, no caso aí do ângulo de 30, beta de 30 graus, de 2 terços, quando o ângulo pertencer, estiver nessa angulação. De um meio quando o ângulo for de 45 graus e de um terço quando o ângulo for de 60 graus. Os objetos são representados como seriam vistos, por um observador situado em uma distância definida e de tal forma que os raios visuais sejam paralelos entre si e oblíquas em relação ao quadrado. Falando aqui um pouco da face frontal do objeto, a gente pode dizer que ela fica paralela ao quadrado, que garante a projeção em tamanho real, sem deformação das faces. Já as profundidades do objeto sofrem certas deformações de acordo com a inclinação utilizada na projeção. Este tipo de, este tipo de perspectiva é recomendada para objetos cuja formação geométrica é de uma das faces que seja mais complexa. Então percebam que de acordo com o que a gente vai estar trabalhando, a gente queira detalhar no nosso desenho, nós iremos adotar uma perspectiva diferente, sempre com o objetivo
de melhor detalhar esse nosso objeto que será representado de forma tridimensional. Como a gente está trabalhando com desenho arquitetônico, passamos a entender que um melhor detalhamento aí para fins de construção ou instalação, visando o menor erro aí, né, na execução do projeto, ao passo que temos aí a responsabilidade como engenheiros atuantes de assegurar, né, economicamente a maior potencialidade a ser explorada nessa área a ser construída. Então existe, né, a possibilidade de diferentes posições, né, de observação do objeto, visto de cima, de baixo, da esquerda ou da direita, de acordo com os exemplos aqui, né, que a gente está a mencionar. Então, em termos de exemplos de perspectiva cavaleira, a gente vê aqui uma área, né, o eixo tridimensional, né, e a composição desse relevo, como é que está caracterizado. Então, perceba que a perspectiva, né, de divisão de apresentação gráfica, principalmente para a área de construções, está muito direcionada aí para a gente fazer os levantamentos, né, as perspectivas de levantamentos plano e altimétricos para construções de fundações, né, para silos, ou base para a construção de construções rurais. Então, ainda falando sobre o estudo das perspectivas, a gente tem a perspectiva isométrica, né? Ao qual ISO quer dizer a mesma e métrica quer dizer medida. Então, a perspectiva isométrica mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. Isso quer dizer a mesma métrica, quer dizer a mesma métrica ou seja, a mesma medida. Além disso, né, o traçado da perspectiva isométrica é relativamente simples. Então, para estudar a perspectiva isométrica, é necessário saber o ângulo e a maneira com que ela está sendo representada ou que ela está representada neste plano. Então, o desenho da perspectiva isométrica é baseado num sistema de três semi-retas que têm o mesmo ponto de origem, que formam entre si o ângulo de 180 graus. Essas semi-retas, assim dispostas, recebem o nome de eixo isométrico. Cada uma dessas semi-retas é um eixo isométrico e os eixos isométricos podem ser representados em posições variadas, como sempre formando entre si ângulos de 120 graus. Então, o traçado de qualquer perspectiva isométrica parte sempre é, de um eixo isométrico. E a gente pode, né, observar justamente isso. Né? O desenho em perspectiva mostra o objeto como ele aparece aos olhos, né, do observador e dá uma ideia clara de sua forma, embora não mostre todos os detalhes da peça, por ser um desenho ilustrativo, ajuda a interpretação, né, das formas representadas. Assim, os raios paralelos entre si e perpendiculares ao plano, né, de projeção. E deste modo, né, falando da projeção em verdadeira grandeza, para atender para entender como é feita a projeção ortogonal, é necessário conhecer três elementos, ou os seguintes elementos que eu vou citar para vocês agora: observador, objeto e o plano de projeção. Então, é muito importante entender aonde está o observador, né? Que objeto a gente está trabalhando e aonde é o plano de projeção.
Então, a projeção ortogonal de um objeto em um único plano não é suficiente para a determinação da forma e da posição deste objeto no espaço. Gaspar Monge, né, o francês, ele que foi um dos precursores para a difusão, o estudo, o uso, né, das projeções, projeções de perspectivas de um objeto em três dimensões, ele solucionou esse problema com a criação do sistema duplo de projeção, que se chama projeções mogenianas ou sistema mogeniano de projeção. Qualquer objeto, seja ele de qual forma seja a sua forma, posição ou dimensão, pode ser representado no plano bidimensional por suas projeções cilíndricas ortogonais. A projeção de um objeto é a representação gráfica num plano. Como, objeto, como os objetos têm três dimensões, suas representações no plano bidimensional se dá em conformidade com os artifícios técnicos. Portanto, são considerados elementos básicos de projeção. Então, a gente sempre vai estar tendo aí um plano de projeção, um objeto, né, o objeto projetante ou o raio projetante e o centro principalmente na projeção ortogonal, né, o centro de projeção. Falando aí de cada item, né, a projetante é a reta, né, que passa pelo ponto do objeto, intercepta o plano de projeção. Pode ser oblíqua ou ortogonal, né, ao plano de projeção, dependendo da direção adotada pelo observador. Então, o centro de projeção é o ponto fixo, né, de onde partem ou por onde passa os raios projetantes. Então, isso no sistema ortogonal. Quando a gente fala do sistema de projeção cilíndrico, o centro de projeção está no infinito. Então, os elementos são classificados em plano de projeção, centro de projeção no infinito, raios de projetantes paralelos, direção das projetantes e o objeto e sua projeção. Então, as projeções paralelas, né, o centro de projeção é localizado no infinito, né, como a gente viu na primeira imagem lá, olhando para o horizonte de uma estrada, e todas as linhas de projeção são paralelas entre si. Deste modo, a projeção ortográfica, as linhas de projeção são paralelas entre si e perpendiculares ao plano de projeção. Um sistema de representação é uma forma de linguagem que serve para comunicar a ideia através da representação no desenho plano de um objeto tridimensional. Os sistemas de representação são classificados de acordo com os tipos de projeções e com uma composição, né, do ortoedro, poliedro com faces ortogonais, que visam, né, auxiliar, né, e auxiliar envolvendo o objeto em relação ao plano de projeção. Neste desenho que a gente está observando aí, né, as mesmas peças estão desenhadas em vários sistemas, né, de representação. Então, os objetos se situam num sistema de três eixos de coordenadas, né? Os três eixos formam entre si ângulos de 120 graus. O primeiro eixo é considerado vertical e os outros dois eixos, né, formam um ângulo de 30 graus é, ao horizontal. Então aqui, né, cada eixo de coordenada, né, corresponde à dimensão de um objeto. Deste modo, a gente tem a representação, né, de todas as faces dos mesmos. Ainda falando dos estudos de perspectiva, a gente tende aqui, né, a ressaltar que a perspectiva isométrica é uma perspectiva axonométrica ortogonal, onde a projeção ortogonal é feita sobre um plano perpendicular à diagonal de um cubo, onde, né,
As arestas são paralelas aos três eixos principais. Para concluí-la, basta adotar uma única escala para os três eixos. Então, o prolongamento do eixo x e y a partir do ponto zero ou ponto O, no sentido contrário, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. O eixo C, Z, no caso aqui na vertical, permanece inalterado. Todas as arestas de altura, largura e profundidade são traçadas sobre eles, né, ou paralelos ao mesmo. Então aqui eu continuo o eixo Z, o eixo X, perdão, o eixo Y, e aqui, né, estão aqui as paralelas, estão aqui as ligações. Percebam que todos aqui têm um ângulo aqui de 180 graus. Então, aqui a gente tem a observação, né? Qualquer reta paralela a um eixo isométrico é chamada de linha isométrica. Então, com observação, as linhas são paralelas ao eixo isométrico, são denominadas de linhas não isométricas. Então, se a gente tem linhas paralelas, né, ao eixo isométrico, são linhas isométricas, e não paralelas são linhas não isométricas. Mais uma vez aqui, a gente utilizando, né, a perspectiva isométrica para representação de um relevo tridimensional, e assim a gente começar a fazer as nossas análises de aplicabilidade para estudos topográficos, e passamos aí, né, a perspectivas, né, falar sobre perspectiva. Então, a finalidade das perspectivas é facilitar a perfeita compreensão da forma do objeto, baseia-se num sistema de linhas que formam entre si ângulos de 120 graus, né? Tá errado aí, é 120 graus. Classificação, perspectiva rigorosa, né? Isométricas, axonométrica e cavaleiras, entre outros. Aqui a gente tem uma isométrica, uma cavaleira, né? E todas estão dentro aí de um eixo de x, y, z, né? Numa angulação de 120 graus. A depender de como vocês tenham a sensibilidade de olhar, vocês conseguem ver um cubo aqui, né? Uma aresta de um cubo. Aqui também dá para se ver. Com todas os ângulos, né, isométricos, todos um ângulo iguais. Então, as projeções, a projeção é a representação gráfica de um objeto no espaço em um plano. Os sistemas de projeções estão divididos em sistema de projeção cônica e cilíndrico, sendo que a projeção cônica se caracteriza quando o centro da projeção está em uma distância finita em relação ao plano de projeção. Então, a gente tem aqui uma projeção no triedro, né? A projeção de um ponto, projeção de uma figura, projeção de um sólido. As projeções ortogonais, né? A projeção ortogonal de um objeto e sua representação geométrica com as medidas reais, mostrando em três posições diferentes. Então aqui a gente tem a visão que foi determinada como pelo observador de frente, a de cima e a de lado, e aqui, né, dentro do plano de projeção, as suas representações gráficas dos três lados. Falando aí de vistas e projeções ortogonais, né, a projeção ortogonal de um objeto é a sua representação geométrica com as medidas reais mostrando as três posições diferentes. E aqui, com observação, né, um observador pode ver o objeto em três posições, de frente, de lado e de cima. No caso aqui, de um cubo. A projeção de a mesma coisa aqui, pensando próximo a isso, falando em desenho arquitetônico, a gente poderia determinar aí a casa, a frente da casa, a lateral e a vista superior, ou a vista de cima. E ainda falando sobre vista em projeções ortogonais, as projeções, né, de uma figura sólida se completa quando cotamos, né, as suas dimensões
e identificamos suas vistas principais. Aqui é a representação dela, né, na superfície com as suas devidas cotas e medidas. Exatamente aqui com todas as medições. Obviamente, né, uma planta de uma projeção na superfície com todas as caracterizações de objeto tridimensional. Agora a gente vai falar sobre projeções, né, projeções. A gente já falou isso, né, a definição. Então, basicamente, vamos dar uma passadinha aqui. A forma de representação gráfica do objeto tridimensional em uma superfície plana, considerando o objeto em questão todas as suas dimensões e representá-lo de forma plana. Para entender, a gente tem que saber, deixando bem claro aqui, que a gente tem que conhecer o observador, o objeto, a linha de projetada e o plano de projeção, a classificação de projeção. A gente tem aqui, né, a projeção cônica, cilíndrica, perspectiva cônica, um ponto, dois pontos, três pontos de fuga, ortogonal, perspectiva hexagonal, isométrica, dimétrica, trimétrica, linha ortogonal, primeiro diedro e terceiro diedro, normalmente a gente trabalha nesses dois diedros, e a oblíqua, a perspectiva cavaleira e perspectiva militar. A projeção cônica é aquela que o observador está relativamente próximo do objeto projetado. Os raios visuais partem do observador ou do centro de projeção, como este, como se este estivesse, né, estivesse no vértice de um cone, daí o nome de projeção cônica. A projeção cilíndrica, o observador está muito longe do objeto, os raios projetantes são todos paralelos, então a gente tem a projeção cilíndrica ortogonal e as vistas geralmente a gente vai estar no primeiro ou no terceiro diedro. Aprofundando em projeções ortogonais, né, são constituídas de várias superfícies. As projeções ortogonais são utilizadas para representar as formas tridimensionais do objeto. A gente tem aqui um cilindro, um paralelepípedo e um prisma, né, de base triangular, que pode se observar, né, a projeção resultante são constituídas das figuras iguais. Aqui, se a gente fosse pegar só um plano de projeção, a gente teria apenas uma igualdade, né, dos três objetos, né, do cilindro, do paralelepípedo e do prisma. Então, não é impossível identificar as formas espaciais, né, de representação. Então, isso acontece porque a terceira dimensão de cada sólido não está representada pela projeção ortogonal. Quando está, né, representada pela projeção ortogonal, a gente vai ter aí, no mínimo, aí, né, duas projeções para poder, de fato, né, duas vistas, e assim, projetando em um plano e caracterizando essa peculiaridade. Então, para fazer aparecer, né, a terceira dimensão, é necessário fazer uma segunda projeção ortogonal. Olhando os sólidos, por outro lado, a figura 2.7 mostra os três sólidos anteriores sendo projetados nos planos verticais e horizontais, fazendo-os posteriormente o rebatimento do plano horizontal até a formação de um único plano e posição vertical. Aqui a gente pode mostrar na figura 2.8 que sabe-se que hélice corresponde
respectivamente, né, a representação de três sólidos vistos com posições diferentes e obtém figuras planas e o entendimento das formas espaciais de cada um dos sólidos representados fica bem mais nítido para a sua caracterização. Então, o desenho resultante das projeções nos planos verticais e horizontais resulta na representação do objeto visto por um lado diferente. Então, é importante ter diferentes vistas para poder melhor representação, né? Na projeção feita no plano vertical, aparece o comprimento e a altura do objeto, e nas projeções feitas no plano horizontal, aparece o comprimento e a largura dos mesmos objetos. Porém, os desenhos mostrados na figura 2.9 também correspondem às projeções de prisma triangular, né, de um desenho onde eu estou mostrando aqui, que é o desenho 2.10. Então, a gente tem uma similaridade muito grande. Agora, precisando de uma terceira vista, né, para melhor, uma terceira projeção para melhor caracterização desse objeto. Agora a gente tem na figura 2.13 um resultado de três vistas da peça de lado diferente. Então, as vistas ortogonais são imagens sobre o plano de projeção que resultam, né, na projeção cilíndricas ortogonais, e esses planos feitos por um observador situado em diferentes pontos. Existem três tipos de vistas ortogonais, né, as vistas auxiliares, as vistas seccionais e a vista principal. As vistas auxiliares, quando há mudança de plano de projeção, as vistas seccionais mostram detalhes internos não revelados claramente em vista normal, e a vista principal é aquela que melhor representa o desenho. Um melhor detalhamento também poderíamos dizer que as vistas auxiliares são vistas ortográficas, né, obtidas quando se faz a mudança do plano de projeção. Dependendo da nova posição do plano de projeção, pode-se obter dois tipos de vistas auxiliares. A gente pode ter as vistas auxiliares primárias e secundárias. As primárias são obtidas quando o novo plano de projeção é paralelo ao plano da face, como se da face, né, com que se quer obter a verdadeira grandeza e, e perpendicular a um dos planos de projeção. Já as vistas secundárias são obtidas quando o novo plano de projeção é oblíquo e todos os planos de projeção oblíquo a todos os planos de projeção do cubo. Então, falando um pouco das vistas seccionais, né, detalhando melhor, são empregadas para mostrar detalhes internos não relevados claramente em vistas normais. Existem dois tipos, os cortes e as seções. Então, nas vistas hexagonais, a vista de seccionais são os cortes que a gente vai executar para melhor detalhamento e assim ter a melhor caracterização desses objetos. E com observação, a vista devem ser executadas tanto quantas vezes forem necessárias para caracterizar a fabricação ou a montagem desse modelo. Então, o número de vistas e os tipos de vistas devem ser explorados no máximo possível para que aquele que for projetar ou aquele que for reproduzir, né, o projeto ou o desenho ou a peça, ou falando em desenho mecânico peça, mas falando de desenho arquitetônico, as diferentes situações de construções da instalação, das instalações rurais, no nosso caso, a gente trabalha, ou como vocês são engenheiros, pode ter casa até primeiro andar, pode ser projetadas por vocês em perímetros rurais. Então, tudo isso tem que estar muito bem caracterizado para os profissionais, pedreiro, mestre de obra, marceneiro, não sei quem vai estar executando esse projeto, venha fazer com a melhor qualidade possível. Vistas principais são as vistas ortogonais obtidas quando se projeta um objeto ortogonalmente. Nas 6 faces do cubo, existem 6 tipos de vistas principais: a frontal, posterior, lateral direita, lateral esquerda,
posterior, né? Aí tem a superior e a inferior. Ou seja, a de frente, a de trás, a do fundo, a do lado. Brincadeira à parte, são essas vistas, né? Normalmente representadas. E a representação dessas vistas, né? Temos aí no primeiro diedro, é dada com a projeção das vistas no plano vertical e horizontal. O sistema europeu de projeção utilizado no Brasil trabalha no primeiro diedro comumente, ou no terceiro diedro, caso venha representar melhor esse objeto. E falando das representações da vista principal, a representação no terceiro diedro é dada pelo desenho da vista no plano vertical e horizontal, quando se o plano vertical e horizontal fossem formados por uma superfície transparente à frente do objeto. Então, o sistema americano aqui de projeção. Então, a gente tem a mesma peça aqui, uma no primeiro diedro, né, aqui está a formação dela, e aqui a projeção da mesma em um terceiro diedro. Percebam que o detalhamento parece igual, mas o posicionamento das vistas fica diferente por conta da localização dentro desse espaço, né, de 4 dimensões. E as observações sobre as projeções, né? A BNT, na NB8, no capítulo 8, falando sobre representação gráfica, estabelece que as vistas principais são obtidas sobre 6 planos, dispostos em 2 a 2 segundo orientação perpendiculares entre si, formando o paralelepípedo de referência. A localização desse plano de projeção será atrás do objeto do primeiro diedro ou entre este e o observador do terceiro diedro. Com as 6 vistas são semelhantes duas a duas na prática, suprimos a vista inferior, a lateral direita e a posterior, representando apenas três, né, a vista frontal, lateral, esquerda e a superior. Quando, obviamente, né, quando as 6 vistas são semelhantes duas a duas. Então, o lado esquerdo e o lado direito são iguais, superior é muito parecido com o inferior, e se assim for a frontal com a posterior. Então, a gente só trabalha com as três, a gente não precisa fazer o mesmo desenho. Então, a vista mais importante de um objeto deve ser utilizada, né, como vista frontal. Então, cabe ao observador entender qual é a parte mais importante, né, para caracterização. Quando a gente trabalha com desenho arquitetônico, é a planta baixa, né, normalmente a vista superior, né, com um corte, né, com uma seção transversal no meio da casa, para a gente poder saber onde é que está a localização dos móveis. Fica mais ou menos aí a 1,8 metros ou 2 metros. A gente consegue ter de fato aí onde está a geladeira, guarda-roupa, etc. e tal. Aqui nessa figura abaixo podemos ver as projeções de um objeto em perspectiva, né? Na prática, porém, a projeção são apresentados como um plano de projeção rebatidos sobre o mesmo plano. Aqui, né, a gente tem um resumo, exemplo 1, a vista frontal e lateral, a vista superior, e aqui a gente tem a representação, né, da vista frontal, superior e lateral. Então, aonde vai estar o nosso observador, vai dar toda a caracterização, né, nessa projeção, né, do objeto na superfície. Então, e a angulação divisada principalmente. Aqui a gente tem as dimensões do objeto, né, as caracterizações dos mesmos.
e mostrando, né, as seções que estão, a frontal e lateral, falando aí sobre regra de alinhamento. As projeções de um mesmo elemento do objeto nas vistas adjacentes devem ficar no mesmo alinhamento, ou seja, na mesma linha de chamada, conforme mostra na figura aqui do lado. Então a gente tem aqui, né, a frontal, a superior e a lateral. Sobre a regra das figuras contíguas, né, próximas ou paralelas. Aqui a gente está observando a representação de figuras contíguas na mesma vista indica a necessidade, não, indica necessariamente faces que não estão no mesmo plano. Então vemos aqui o exemplo inferior. Nesse exemplo aqui, são parecidas, mas não são iguais, havendo necessidade de mais uma vista. Aqui a gente está trabalhando, né, na construção da vista principal. Então, vamos observando o que vai melhor caracterizar ou definir o nosso objeto. Então, perceba que essa visão superior aqui não ia caracterizar bem nosso objeto, e sim essa vista de forma mais lateral, que seria lateral. A regra da configuração, né, toda superfície paralela a um plano de projeção se projeta nesse plano exatamente na sua formação e em sua verdadeira grandeza, conforme mostra-se na figura 2.2. Então, na figura 2.3 mostra que quando a superfície é perpendicular ao plano de projeção, a projeção resultante é apenas uma linha. E na figura 2.4, as arestas resultantes das interseções de superfícies são representadas por linhas, conforme estão sendo aqui demonstradas. Haveria dois lados aqui. E observações gerais, né, sobre a construção da vista principal. Cabe ao desenhista, projetista, a escolha das vistas mais apropriadas para a representação do melhor objeto. Precisa-se pelo menos de duas vistas ortográficas para representar as três dimensões, como comprimento, largura, né, e altura em um papel bidimensional. Em caso de peças bem simples, uma vista apenas pode representar a peça, tal como o círculo representando um rolamento. Na maioria dos casos, precisamos fazer pelo menos duas vistas para evitar ambiguidade. E aqui a gente tem, mais uma vez, o exemplo, né, das mesmas. E agora a gente vai falar um pouco, né, de técnicas de projeções. Então, a representação, né, que se dá das peças em desenho técnico é linear plana, ou seja, usamos linhas desenhadas num plano para representar características lineares das peças tridimensionais. Para isto, projetamos ortogonalmente um objeto sobre um plano traçado, né, retas projetantes paralelas à direção P, que é perpendicular ao plano de projeção, como observamos aqui na figura. Então, achamos aqui, né, uma boa forma de representar essa peça aqui, que ela vai ter uma seção, né, ou uma entrada. Então, estas retas projetantes, ao interceptar o plano de projeção, determinam a vista ortogonal do objeto. Assim, né, uma linha na projeção ortogonal representa uma aresta ou um contorno aparente do objeto, quando a gente está vendo ele na forma na vertical. Vocês estão observando aqui, esse objeto do lado parece apenas, né, um retângulo partido ao meio. Muito parecido, né, a projeção, mas a gente precisa de outras vistas aqui para de fato caracterizar esse objeto.
Então, aqui falando de linhas, né, de linhas invisíveis, quando temos arestas ou contornos que ficam ocultos para uma determinada posição de observação, estas são representadas por linhas interrompidas ou tracejadas. Assim, evitamos ter, né, formas mais temos que fazermos, né, mais uma vistas opostas à mesma direção. Aqui nós temos o exemplo 1, né, temos um papel quadranculado e a gente vai representar a vista frontal. Então a gente tem como se fosse uma ponte, né, ou um C deitado, mais uma reta e uma reta. Né? De forma lateral, a gente vai ter um formato de escada, lembrando que a gente tem uma seção aqui porque esse objeto é vazado. E na vista superior, a gente tem, né, as seções de onde está passando a parte vazada aqui embaixo e as linhas, né, superiores. Então fica mais ou menos assim esta projeção, né, das vistas. Muito parecido com o que vocês têm que fazer na atividade a ser entregue. Então, problema proposto, gente, eu quero que a gente tenha desafio aí, né, de desenhar diferentes vistas desta peça. E aqui a gente começa, né, a fazer qual seria a vista de frente. Então, se ele determinou que a vista de frente é aqui, a gente puxaria um quadradinho aqui, uma angulação, né, faria esse formato desse desenho aqui. Obviamente, aqui temos três, poderíamos fazer proporcionalmente, né? 3, 4 subindo, depois voltariam a casa, né? Fazendo o formato desse desenho. E assim seria a vista de frente, a vista lateral esquerda e a vista superior. Até a próxima aula, né? Me dê um lápis, borracha e papel, e então, né, desenharei o que a vida não nos permite enxergar. Eu espero que vocês se inspirem aí nessa aula para vocês fazerem as atividades e já começarem a fazer a projeção da planta baixa, que será a atividade, né, de conclusão dessa nossa disciplina. Vai ser uma mão e uma no CAD.